Olá, bom dia. Hoje é 14 de 5 de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 393. 2 Coríntios 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus em nós, de Deus e não de nós. Então, essa excelência, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Sabe o que é o tesouro em vaso de barro? O Espírito Santo, o amor de Deus, a presença de Deus em vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus. Então, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Então, às vezes a pessoa lê, ora, prega bem, louva bem, profetiza, acontece, ora e as pessoas são curadas, são libertas, são transformadas. Isso não provém do ser humano, provém de Deus. É Deus que faz isso no vaso de barro, que são o ser humano. Muitas vezes tem um espírito, amor, a presença dele. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo disse isso, que acontecia isso na vida dele. E acontecia mesmo, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então eles passavam por tudo isso, os apóstolos, quem aceitou Jesus, quem se batizou naquele tempo, na igreja primitiva, passava por... Era todos somos atribulados. Ele era atribulados, não que eles vivessem drogado, bêbado, ou com um espírito maligno ou demônio, como muita gente vive. Então eles viviam atribulados no sentido que pessoas ficavam atribulando ele, a tribulação de pessoas que serviam ao diabo, ao príncipe das trevas, ao Deus desse século, que fazia isto com eles, sendo que eles estavam tudo se condenando eternamente, estava tudo numa condição de condenação eterna por o fato de servir ao príncipe das trevas, ao Deus desse século, que não era o Deus verdadeiro e que perturbava, angustiava quem seguia Jesus. E hoje não é diferente, tem gente assim, vai para o mesmo lugar que o inimigo de Deus vai. O lago que arde com fogo e com enxofre, o tormento eterno, o desprezo eterno. Você não vai porque você crê em Deus e em Jesus Cristo, porque você crê em Deus e lê e obedece. A diferença é essa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então, os apóstolos, eles passavam por tudo isso naquele tempo. Eles passavam por tudo isso. Por que eles passavam por tudo isso? Porque pessoas que serviam ao Deus desses séculos, ao príncipe das trevas, gerava isso na vida deles. E hoje elas estão aonde? Estão lá no seio de Abraão, dormindo, deitadas, no paraíso, andando no paraíso, nos lugares que tem no paraíso. Lógico e evidente, logicamente segundo a palavra, que não. Não estão no lugar onde Deus preparou para quem crê nele, quem tem fé nele, quem crê nele, quem obedece, quem ouve a sua palavra, o seu evangelho, quem lhe obedece. Não tem condição de uma pessoa que viveu a vida todinha desobedecendo a Deus, não crendo em Deus, não lendo, não ouvindo, fazendo a vontade do príncipe das trevas, do diabo, entrar lá e morar lá eternamente. Por isso que nós aconselhamos você, por isso que eu me espelho na Bíblia e faço vídeo para que as poucas pessoas que ouvem o evangelho entendam que não tem condição. Não existe isso, uma pessoa não crer, não ter fé, não ler, não escutar, não obedecer, fazer a vontade do inimigo e viver no lugar de Deus. Não tem. Trazendo sempre por toda a parte a manifestação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então é isso que quem crê em Jesus Cristo faz. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo. Então você está vivo, você sempre está entregue à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Então, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, é isso que opera na vida do ser humano, muitas das vezes. Então, você e eu, nós, podemos e vamos conseguir o principal objetivo de Deus. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito,
criei, por isso falei. Então eu creio, por isso que eu leio a palavra e divulgo a palavra para você. Ó. Nós cremos também, por isso também falamos. Então eu creio, eu falo. Se eu não cresce no Evangelho, eu não lia, eu não orava, eu não jejuava, eu não lia para você. Mas como eu leio, como eu creio, eu falo, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Jesus vai apresentar nós, a Deus. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Então, eu vou ser apresentado por Jesus Cristo a Deus. Você também, se você crer, tiver fé, ouvir, ler e crer. Ter fé. Bom dia, tudo de bom.